Olá, sejam todos muito bem-vindos e na exposição de hoje pensei em falar sobre lucidez, mas não esta lucidez que nós temos no conceito da medicina. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente e aí então o paramédico pergunta para ela assim: quantos dedos você está vendo aqui? Isso para testar a lucidez dela, né? Às vezes você mostra 2, ela fala 3, então não vai estar muito lúcida. Ou eles perguntam assim: que dia é hoje? Qual é o seu nome? Em que ano estamos? Tudo isto para testar a lucidez física, que compreende os sentidos, a memória, a lógica, a questão de um pensamento coerente. Então, para diferenciar desta lucidez, né, mais relacionada com a ciência médica, com a psicologia, eu coloquei como tema a lucidez transcendental, que é aquela que transcende os sentidos físicos, ou mesmo o plano físico, né? Seria a lucidez espiritual, a lucidez no seu aspecto mais amplo. Então anotei no papelzinho algumas características. Este é um tema abstrato, um tema mais filosófico, mas a lucidez é uma característica de todo ser humano. O que seria a palavra lucidez? Da ideia de luz, em contraste com as trevas, né? Luz é conhecimento, é visão, percepção. Basicamente é a clareza de ideias e precisão de raciocínio. Isso sob o ponto de vista psicológico, médico, físico, né? A clareza da percepção da realidade. E aí a gente pode partir não apenas da realidade física, mas da extrafísica, já que aqui tratamos da realidade multidimensional, uma realidade que está muito além dos nossos sentidos. Então, assim, por exemplo, o animal tem uma consciência primitiva, um princípio espiritual que não é individualizado, né? É um princípio assim grupal, o que a teosofia denomina de alma-grupo. Então, no estágio evolutivo consciencial do animal, não permite ainda ter a lucidez que nós denominamos de autoconsciência. Então, aquela lucidez que nos permite observar a nós mesmos, a ter consciência de nossa própria existência. É o saber que existimos. Um animal não sabe que ele existe, ele vive lá a vida dele, guiada principalmente pelos instintos. Já nós temos o conhecimento da nossa, por exemplo, da nossa mortalidade. O animal não sabe que ele vai morrer um dia, né? Então nós temos um autoconhecimento que é fruto da nossa lucidez característica do nível evolutivo humano, vamos dizer assim, do estágio humano, do reino humano. Então basicamente esse penso logo existo, né, é uma característica de uma lucidez comum a todo ser humano, né? Do ponto de vista do animal, se a gente for imaginar uma metáfora aqui, imaginando um gatinho lá, um cachorrinho, se eles pudessem perceber que eles existem e depois voltar para a consciência original deles, para o nível consciencial original deles, eles poderiam dizer ou perceber que tiveram uma expansão da consciência, né? Imaginando um animalzinho lá, falando: nossa, eu existo, tal. Depois ele volta o que era antes com a lembrança desse fenômeno, vamos dizer assim. Então, assim, o nosso estado natural para o animal seria uma expansão de consciência, algo impossível dele perceber, né? Fazendo só uma metáfora, um paralelo do que seria nosso estado de consciência expandida, que talvez, quem sabe aí, seria o natural de uma pessoa muito mais evoluída, que seria um estado natural de ser.
o que para nós é algo extremamente raro. Não sei se deu para entender a analogia que eu fiz, mas apenas com essa questão de quanto mais lucidez, mais expandida é a nossa consciência. Por exemplo, são poucas as pessoas que têm a memória de suas existências anteriores, né? Então essa pessoa que já traz isso de forma inata, ela tem uma lucidez que transcende toda essa característica material da existência atual, o que é raro, né? Então imaginando no futuro, quando todos nós tivermos essa lucidez, não será necessário, por exemplo, comprovar a reencarnação, porque será de conhecimento comum. Assim como o sonho é de conhecimento comum, todo mundo sonha uma vez ou outra na vida, né? Imaginando o ser humano bem para frente, numa evolução tal que a memória das existências anteriores seja algo comum, dado a sua lucidez, que transcende então a memória física. Então, a reencarnação será algo natural. Poderíamos dizer, por exemplo, a questão da lucidez de nossa natureza imortal, né? A pessoa que, geralmente materialista, que se vê como algo mortal, morreu, acabou tudo, ela tem a lucidez dela. Agora a pessoa que experimenta, que vivencia experiências fora do corpo e outros meios, a sua própria realidade imaterial, transcendental, imortal, consciencial, ela tem uma lucidez diferenciada, mesmo que ela não possa passar esse conhecimento para o materialista, né? Algo de vivência própria, mas é de vivência do estado de lucidez que ela contempla naquele momento, né? naquele estágio dela. Não que ela seja melhor nem pior do que outra pessoa, são estados de lucidez diferenciados. Talvez o materialista saindo do corpo, desencarnando, passando pela transição, ele irá retomar a lucidez original dele. Então ele vai perceber as existências anteriores, tudo mais. Então a questão da lucidez é algo muito complexo, né? O fato de estarmos encaixados no corpo já afunila a lucidez. Na verdade, quando nascemos, a lucidez faz isso aqui, né? Reduz. Aí, para poder existir lá no cérebro da criancinha, aí passa todas as etapas da infância, adolescência, até a fase adulta, e ela começa a recuperar alguma lucidez. Então ela começa a questionar: quem sou eu e tal. Algumas até já percebem por intuição algumas questões metafísicas. Isso varia muito, né? Outras, pelo contrário, entram numa materialidade, uma visão bitolada. Alguns casos, a própria cultura que ela está inserida influencia nessa questão, no que vem a ser, por exemplo, a cultura religiosa, alguma doutrinação que recebe na infância. Então a lucidez realmente é algo assim, muito complexo de comentarmos, mas é algo também, por outro lado, muito interessante e muito comentado com relação na área da projeção astral, né? Se comenta, todo mundo quer atingir a lucidez, né? A lucidez de manter a consciência, a lembrança do que foi vivenciado enquanto fora do corpo, em outros planos mais sutis. Então isso também é uma forma de lucidez, de percepção, que todo projetor astral, todo mundo que estuda isso, almeja conseguir. Muito bem, então continuando aqui, o que obscurece a nossa lucidez, né? O que apaga? Se lucidez é luz, o contrário seria apagar, obscurecer, né? Basicamente a ignorância, no sentido justamente de apagar essa luz, né? Bom, o simples fato de estarmos num corpo físico, a própria materialidade, o ambiente tridimensional, cultural, material, humano, terrestre, já é por si só um limitante natural dessa questão da lucidez que
que transcenderia a nossa realidade física de consciência encarnada no momento. Então, na realidade, eu anotei aqui, né, esses foram os pensamentos que eu obtive refletindo um pouco sobre isso. Na verdade, observamos a realidade através de uma janela. E essa janela são os sentidos físicos. Então, atualmente, nesse ciclo de consciência encarnada, a única forma, ou a mais comum, de percebermos a realidade é observando ela pela janela, entre aspas, né, pelo enfoque, pela lupa, pela visão ou percepção dos sentidos. Então, aí que existe então um natural uma restrição natural de uma percepção maior. Então, a nossa lucidez, enquanto consciência encarnada, diminui. Alguns mais, outros menos, conforme diversos fatores. Uma segunda questão que eu vejo que influencia bastante, a própria influência religiosa, cultural. Isso é passado dos pais para o filho, pela comunidade que a pessoa vivencia. Então existe, principalmente com relação à questão religiosa, todo um controle psicológico, muitas vezes pelo medo do diabo, medo do inferno, medo daquilo, medo daquele outro. Então existe esse controle, né? Então existe toda uma doutrinação do ponto de vista, por exemplo, de algumas pessoas materialistas, né? A própria doutrina materialista, né? Se bem que a ciência acadêmica tem esse lado, né, do materialismo, a ciência de forma geral, então ela traria um conhecimento, é muito benéfico, vamos dizer assim, a ciência traria a lucidez da questão física, né? Da percepção física, do conhecimento físico, dos questionamentos e estudos relacionados ao plano físico. Então a ciência nos traz um conhecimento, mas limitado a essa questão materialista, né? Então eu não sei o que é pior, na verdade, né? Essa ciência materialista que traz um determinado conhecimento, uma determinada visão libertadora, né? De certa forma, mas nos aterrando, nos limitando consciencialmente, ou uma influência religiosa que deveria trazer assim uma inspiração metafísica, mas geralmente na sua maior parte para uma doutrinação muito tendenciosa, controladora e nem sempre positiva. Então existem essas duas questões que, na minha opinião, obscurecem, ou seja, é justamente o inverso da lucidez. Agora, para finalizar, como melhorar a lucidez, né? Basicamente, eu penso que, naturalmente, pelo caminho do desenvolvimento dos nossos sentidos extrafísicos. Então você teria conhecimento de algo além da materialidade, consequentemente abrindo a nossa lucidez para outras percepções, outras ideias e vivências extrafísicas, metafísicas, trazendo isso para a nossa vivência de consciência encarnada, promove uma natural abertura de lucidez. Então, no meu caso e o que eu tenho visto, a projeção astral nos traz uma melhora de lucidez. É um caminho muito interessante quando seguido de forma com cosmoética, de forma correta, com um objetivo sadio, traz a abertura, o desenvolvimento dos nossos sentidos extrafísicos, de percepções, já que estaremos atuando num veículo, num corpo mais sutil. Então você vivencia outras dimensões, outros planos de existência. Trazendo isso para a nossa vivência de consciência encarnada, nos promove
promoveria aí, então, uma melhora na lucidez, até mesmo física, porque você terá então a certeza interna, intransferível, de que o plano físico não é tudo que existe, ou que tudo o que você percebe não é tudo o que existe para ser percebido, vamos dizer assim. E outra questão é o desenvolvimento cultural sem amarras doutrinárias, seja religiosas, filosóficas, basicamente praticando a questão de que eu chamo aqui de livre pensador. Quando você é um livre pensador, ou seja, não tem amarras com ninguém, com nenhum pesquisador, nenhuma doutrina, né? Você pesquisa de tudo, analisa, utiliza de sua própria lucidez, da sua clareza mental, de raciocínio, de fazer interligações de ideias, combinações de fatos, você está tendo um desenvolvimento cultural, intelectual, que também traz uma certa abertura consciencial de lucidez. Então, basicamente, interessante seria questionarmos a tudo e a todos. E esse questionamento, essa busca pelo autoconhecimento, então tem como fim também a abertura da lucidez. Então são essas duas formas, podendo inclusive iniciar por essa questão intelectual e partindo para desenvolvimentos mais internos. Talvez uma forma que caminhe paralelamente ou complementando a outra também. Então, agora realmente para concluir, algumas reflexões. Lucidez é intransferível. Você pode ser uma pessoa lúcida, mas não vai transferir isso para nenhuma outra pessoa, e esta não é a questão também. O que seria até mesmo a ideia de querer fazer um proselitismo, né? Você descobriu a projeção astral, você descobriu o conhecimento espiritualista, metafísico, aí você quer colocar isso na cabeça das pessoas. Não é assim que funciona. Cada um terá o seu despertar, se não nesta vida, em outras. E nós mesmos estamos sempre nos renovando também. Então o despertar é intransferível, a lucidez é intransferível. Outra questão que eu refleti. Lucidez faz parte de um processo de autoconhecimento e esforço pessoal. Então cada um estará trabalhando pela sua própria lucidez. E esse é um trabalho durante toda a nossa evolução, durante as nossas existências anteriores e futuras. Então cada vez mais você vai adquirindo maior lucidez. E consequentemente, esse é o processo da evolução. Então, concluindo aqui esta exposição, falei sobre a lucidez, sobre uma perspectiva um pouco mais ampla da ciência convencional, da medicina, como uma percepção que, resumindo, seria o que nós, por tabela, atingimos ao buscarmos um autoconhecimento, né, da nossa própria relação com a existência. Então, basicamente, era isto que eu tinha para passar com relação à lucidez. E vamos sempre buscar sermos pessoas cada vez mais lúcidas. Dessa forma, tendo uma manifestação física nessa existência cada vez mais completa, mais positiva. Fico com vocês por aqui, e aguardo e espero vocês numa próxima exposição, num próximo tema. Até mais, pessoal!